E aí, galerinha, tudo bem? Voltei, né? Com aquela bateria de exercícios que eu já tinha comentado com vocês. Hoje vamos continuar com a apostila 2, mas com a unidade 2, apostila 2, unidade 2, que trata sobre composição, de justaposição e aglutinação. Né? Na aula anterior, nós fizemos a unidade 1. Nessa é a unidade 2, tá bom? Então, aquele mesmo esquema, com vários exercícios, vocês vão pausando aí o vídeo, vão tentando resolver e depois vocês retomam o vídeo, né, com o gabarito comentado, tá bom? Então, estão preparados? Espero que sim, hein? Então, vamos lá. Pessoal, então vamos lá? Vamos fazer, né, mais uma bateria de exercícios que trata aí sobre aglutinação e justaposição, que se encontra na apostila 2, unidade 2. Na aula anterior, né, nós falamos sobre a unidade 1, que foi de apóstrofo vocativo. E hoje a gente fica aí com aglutinação e justaposição, que pertence à unidade 2, tá bom? Então vamos lembrar conceitos das duas composições, né, dessas duas composições de palavras, e junto com esses conceitos vamos relembrando mais algumas palavras que possivelmente vocês já vão lembrar conforme vou falando, porque nós vimos várias dessas, fizemos vários exercícios parecidos nas aulas anteriores de revisão dessa unidade, né? Que igualmente a da aposto vocativo nós também fizemos baterias de exercícios em cima desse apoio de aglutinação e justaposição por conta da revisão do início da apostila. Então vamos lá, vamos para a primeira questão. A primeira questão diz assim: identifique o processo de composição das palavras abaixo, escrevendo CJ para composição por justaposição e CA para composição por aglutinação. Então, aqui eu já deixo mediante, né, a vocês o que eu quero. Eu quero a justaposição e eu quero a aglutinação. E aí você vai botar o CJ para justaposição e o CA para aglutinação. Lembrando o conceito? Vamos lembrar? Vamos lá. A composição é aquela ideia, né, que você tem, aonde você acrescenta palavras uma à outra. Como assim? Vamos lembrar? Vamos lembrar. É a união, né? É a junção de uma palavra a outra palavra. Essa junção, essa união de palavras, elas formam outras palavras, elas originam outras palavras, né? Então, existem palavras que são ligadas através de hífen, outras não, né? Vocês podem até perceber aqui na nossa relação que tem palavras com hífen e palavras sem hífen. Isso não é marca, né, de classificar justaposição e aglutinação. Ah, só o que é com hífen é com um, o que não tem hífen é outra. Não é isso. Né? E qual é a ligação? Já que as duas têm essa função de unir, né, palavras radicais um ao outro, pode ser mais de dois, pode ser três, né, enfim, e formar outras palavras. E qual é a diferença, então, se ambas têm a mesma função? A diferença é a seguinte: a justaposição vai ser aquela união, aquela junção, na qual quando eu junto uma palavra a outra, não ocorre alteração no som dessas palavras. Por exemplo, segunda-feira é uma junção da segunda com a feira, né? E a segunda com a feira deu segunda-feira. Então não teve quebra fonológica de palavras quando teve essa união, essa junção. Então, quando não ocorre essa quebra fonológica, eu chamo de justaposição, tá? Já acontece o oposto na aglutinação. Por exemplo, deixa eu ver o que não tem aqui, para eu não repetir. Não tem aí o vinagre, né? Então, o vinagre é a junção de vinho mais acre. Vinho mais acre deu vinagre. Então, não houve uma alteração diferenciada. Vinho acre, vinagre, né? Teve. Se teve essa alteração no som, eu vou chamar de aglutinação. Então, essa é a diferença, tá bom? Então, vamos lá na primeira. Pé de moleque. Foi formado de pé
moleque que deu pé de moleque. Teve alteração? Não, né? Então, eu chamo de justa posição. Aguardente. Aguardente foi de água mais ardente. Água mais ardente, aguardente. Houve alteração? Sim, né? Claro que houve. Então, é uma aglutinação. Horroroso esse meu ar, né? Teve uma aglutinação, ó. Água ardente, aguardente, né? Passatempo. Passa mais tempo. Deu passatempo. Teve alteração? Também não. Pernilongo é perna mais longa. Perna mais longa, pernilongo. Perna longa, pernilongo. Houve alteração. Aglutinação. Verde, amarelo. Verde, amarelo. Deu verde, amarelo. Nenhuma alteração, né? Justa posição. Beija-flor. Beija mais flor. Deu beija-flor. Teve alteração? Também não. Planalto. Plano alto. Plano alto, planalto. Houve alteração? Sim, houve alteração. Vai e vem. Vai, mas vem. Deu vai e vem. Vai e vem, deu vai e vem. Nenhuma alteração também. Justa posição. Embora. Essa é boa, hein? Embora, para quem não sabe, é em mais boa mais hora. Em boa hora, deu embora. Teve alteração? Nitidamente que teve, ó. Em boa hora, embora. Teve alteração fonológica. E surdo mudo é surdo mais mudo. Deu surdo mudo. Houve alteração? Não. Então aqui é justa posição. Então vocês podem perceber que só erra quem não sabe a origem da palavra, né? Como aquela palavra foi formada. E aí, se você não sabe como ela foi formada, fica mais difícil. Por exemplo, o caso do em boa hora, né? O próprio caso do vinagre, que eu disse, algumas pessoas se espantam quando eu falo que vinagre é a formação de vinho mais acre, que embora é a formação de em boa hora, né? Então, depende muito se você sabe ou não a origem da formação da palavra, tá? Você só erra se você não souber. E aí tá o nosso gabarito, né? Pé de moleque, passa tempo verde e amarelo, na primeira coluna, justaposição. E aguardente, pernilongo, é aglutinação. Na segunda coluna, beija-flor, vai e vem, surdo mudo, justaposição. Planalto em boa hora é aglutinação. Então, vamos para mais um exercício. Esse exercício, ele diz assim, identifique as palavras compostas por justaposição. Então, eu só quero as que são justaposição. Perfeito? Então, vamos lá. Eu só quero as que são justaposição. A de justaposição é aquela que não tem alteração no som, tá? Madrepérola. Para quem não sabe, madrepérola foi formada de madre mais pérola. Ó, madre mais pérola, deu madrepérola. Houve alguma alteração no som? Não. Então, essa é uma. Essa eu vou marcar. Girassol. Girassol, ela foi formada de gira mais o sol. Apesar de ter acrescido mais um S para unir essas palavras, não teve nenhuma alteração. Girassol deu girassol. Então, essa também é uma aglutinação. Vinagre eu usei como exemplo, né? Usei como exemplo no exercício anterior, que é a formação de vinho mais acre. Vinho acre deu vinagre. Nitidamente aí houve uma alteração. Então, aqui se trata de uma aglutinação. Unha de fome. Unha de fome é unha de fome. E formou unha de fome, né? E aí? Qual é? Justa posição. Perfeito. Por quê? Né? Porque não teve alteração nenhuma. Super-homem. Pessoal, super-homem não entra nem como justaposição, nem como aglutinação. Nós vimos esse exemplo lá no estudo hífen, né? Na verdade, acrescentou aí um prefixo e não uma outra radical. Então, super-homem não entra. Cachorro. Cachorro não é formado por nada, só pelo próprio cachorro, né? Também não entra. Então, é somente A, B e D. Vamos conferir nosso gabarito? Se é A, B e D. Olha lá. Meu Deus, passei para outra questão lá. A, B e
Vamos para mais uma? Para mais uma questão? Só fazendo exercício é que você acaba decorando o que é justaposição e aglutinação. Então, dessa vez eu quero que você marque para mim a que são aglutinação. É o contrário ali, ó. Indica as palavras compostas por aglutinação, que são aquelas que sofreram alteração fonológica, né? Então, vamos lá. Canela. Bem, canela é canela, a palavra simples foi formada de nada. Morreu. Aguardente, já fizemos isso aí no primeiro exercício. A aguardente ela é formada de água mais ardente. Água ardente deu aguardente. Então, essa perca desse A, essa união, faz com que haja uma pequena alteração. Algumas pessoas acabam nem percebendo essa alteração, né? Mas tem sim, ó. Água ardente com aguardente. Percebam que caiu um A e essa perca faz essa transição fonológica acontecer. Embora nós também já vimos, né? Embora ele é formado de em boa hora. Em boa hora deu embora. Então também eu tenho uma aglutinação aí. Obra-prima foi formada de obra mais prima. Tem alguma alteração? Não, nesse caso tem uma justaposição aqui, né? Força-tarefa. É força mais tarefa, deu força-tarefa. Tem alguma quebra de alteração? Também não, uma justaposição aqui também. Fidalgo, olha, essa é super interessante. Vocês sabiam que fidalgo é formado de filho de algo, né? Filho de algo deu fidalgo. Então teve uma grande alteração aí, né? É uma aglutinação. Então, se você não soubesse que fidalgo vem de filho de algo, erraria essa questão, né? Não marcaria como aglutinação, deixaria em branco porque não saberia o que era. Mas fidalgo, ele é filho de algo. Então, filho de algo para fidalgo, uma grande alteração. Vamos conferir nesse gabarito? Olha lá, ó, B, C e F. Mais uma questão. Essa já diz, né? Tudo junto e misturado. Eu quero que você marque para mim o que é aglutinação, o que é justaposição. Né? Então, o A, justaposição, e o B, aglutinação. Então, pontapé é o quê? Pontapé ele é formado de ponta mais pé. Ponta mais pé deu pontapé. Houve alteração? Não, então é uma justaposição. Vinagre, já falamos. Vinagre é vinho mais acre, né? Há uma quebra de som aí. Então, aqui eu tenho uma aglutinação. Malmiquer. Malmiquer ele é formado de... Tem até essa palavra na nossa apostila. De mal, mais me, mais quer. Malmiquer. Deu malmiquer. Não teve nenhuma alteração. Então, ela é uma justaposição. Guarda-chuva foi formado de guarda mais chuva e deu guarda-chuva. Teve alguma alteração? Também não, então também é uma justaposição. Boquiaberto. Vocês sabiam que boquiaberto é formada de boca aberta? Boca aberta deu boquiaberto. Então, uma grande alteração, ó, boca aberta, boquiaberto. Então, se há uma grande alteração aí, eu tenho uma aglutinação. Petróleo é pedra mais óleo. Pedra mais óleo deu petróleo, né? Para quem não sabe. E aí, essa pedra óleo para petróleo, uma grande alteração. Aqui também é uma B, vou botar aqui do lado, né? Vamos conferir, então, ficou A, B, A, B, B. Então, vamos lá. Vamos ver o gabarito. Olha lá, A, B, A e BB, né? Então, basta reconhecer a formação, né? A composição dessas palavras, elas foram formadas de quais radicais, e saber se há ou não essa troca fonológica aí, né? Esse problema de som. Se houve, é aglutinação. Se não houve, é justaposição. Então, vamos para mais uma. A palavra trem-bala é composta por justaposição, tal qual o vocábulo. Então, eu quero que vocês marquem para mim nesta questão, né, a palavra que seja justaposta, né, igual trem-bala. Porque trem-bala foi formado de trem mais bala, deu trem-bala.
Então, não houve mudança nenhuma. Se não houve mudança nenhuma, eu quero que você continue marcando para mim aquela que permanece sem essa mudança de som, né? Então, vamos lá. Eu tenho ali algumas palavras. Eu tenho governança, ilimitado, passatempo e superprodução. Então, vamos fazer uma por uma e achar aquela que é justaposta, tá bom? Governança. Bem, governança aí não é formada nem por aglutinação e nem por justaposição, né? Não tem união aí de dois radicais, tá bom? Então, eu já sei que não é A. Ilimitado, a mesma coisa, né? Não é formado nem de justaposição e nem de aglutinação. Não tem dois radicais formando essa palavra aí. Passatempo. E aí? O passatempo ele foi formado de passa mais o tempo. Passa. Tempo deu passatempo. Achei a minha resposta, né? Por quê? Porque eu tenho dois radicais, que é o passa e o tempo, formando uma nova palavra, que é o passatempo, sem alteração de som. Igualmente o trem-bala, né? Que foi formado do radical trem e do radical bala, deu trem-bala, sem alteração de som. Aconteceu igualzinho, é essa minha resposta. E o superprodução também não é formado por dois radicais, ele é formado por um prefixo, né? O prefixo super. Então, ele também não é nem aglutinação e nem justaposição. Então, é o passatempo mesmo. C de casa. Vamos conferir? Olha lá. C de casa. Perfeito. Vamos para mais uma? Vamos lá. Em qual das seguintes palavras ocorre composição por aglutinação? Então, nesse momento, eu quero o oposto da questão que a gente acabou de fazer, né? Nós fizemos a questão de justaposição e agora eu quero a questão de aglutinação. Ela é o contrário, então eu quero aquela, né, que sofre alteração de som. Tá aqui, ó, aglutinação. Então, vamos lá. Criado mudo. Criado mudo, ele foi composto de criado e mudo. Criado mudo deu criado mudo. E aí? Se trata de uma justa posição. Então, não é essa, porque eu quero aglutinação. Fim de semana. Muito bom fim de semana. Adoro fim de semana. E aí? Ela é composta de quê? De fim, do de e do semana. Fim de semana deu fim de semana. Então, eu também tenho uma justa posição aqui, né? São vários radicais, vão formando uma nova palavra, sem alteração de som. Aguardente. Achamos a nossa resposta, até porque a gente já falou sobre ela 2 vezes já, né? Por sinal, é a formada por água ardente. Água ardente deu aguardente, né? Essa perca aí do A faz com que haja uma alteração de som, portanto, chamado de aglutinação. Só para conferir, na D de dado tem um passatempo, que foi formado de passa mais o tempo. Passa mais tempo deu passatempo. Então, essa união desses dois radicais aí também não teve alteração. Então, aqui também se trata de uma justa posição. Vamos conferir? Vamos ver se é C de casa mesmo? Olha ali, C de casa. Perfeito, certinho. Então, vamos para mais uma, hein? Já tá chegando no final. Tá chegando. Fiquem calmos, tranquilos, não fiquem estressados. Continuem aí prestando atenção na aula. Então, vamos lá. Essa diz assim. Em qual das seguintes palavras ocorre composição por justaposição? Então, eu quero que vocês caçem para mim aqui no meio dessas questões, dessas palavras, dessas opções, a que seja justaposta. Então, ao contrário da questão anterior. Então, vamos procurar entre força-tarefa, vinagre, planície e planalto. Qual? Quais não, porque é uma só. Qual é a justaposta? Vamos lá? Vamos procurar. Então, eu tenho ali na primeira, força-tarefa. Força-tarefa foi formada de que com que deu o que? Vamos lá. Ela foi formada de força mais tarefa.
força mais tarefa deu força-tarefa. Então, não houve alteração nenhuma, foi composta, sim, por dois radicais, sem alteração. Já achei minha resposta. Mas, né, para conferir, para ver se não tem nenhum erro na questão, ou se eu me confundir na união dos radicais, eu vou continuar conferindo, né? Eu tenho vinagre. O vinagre é composto de quê mais o quê, que eu já falei para vocês? De vinho mais acre, né? Vinho mais acre deu vinagre. Então, juntou duas palavras aí, dois radicais, formando uma nova, que é o vinagre, com alteração de som. Então, aqui é uma aglutinação, né? Vinho, acre, vinagre, aglutinação. Bem, uma palavra nova aí, hein? Não vimos essa palavra ainda não, planície. Ah, professora, planície é planície, não é formada por nada. Peguei vocês errado. Planície não é planície. É o quê? É o plano superfície. Que é isso, professora? Olha só. Planície é a formação de plano mais superfície. Plano, superfície, deu planície. Olha que interessante, né? A planície é composta de duas coisas, plano com superfície. E aí o plano com superfície que deu planície faz com que aqui na planície haja essa alteração de som. Se trata de uma aglutinação. Então, se cai uma palavra dessa aí na prova, vocês poderiam escorregar, né? Então, planície é a formação de plano mais superfície. Perfeito? Planalto já é a junção de plano com alto. Plano alto deu planalto. Então, houve aí, na verdade, essa perca do O, né, para formar o planalto, faz com que haja uma alteração do som. Plano alto, planalto. Então, aqui eu também tenho uma aglutinação. Perfeito? Então, ó, vê que palavras novas nós vimos aqui nessa questão. Vamos conferir se a resposta é A mesmo. Olha lá. A de amor, né? Questão de ar de amor. Vamos para a próxima? Para a próxima. Tá acabando, hein, pessoal? Vamos lá. Essa diz assim: indique o processo de formação das palavras vai e vem, paraquedas e mal me quer. Essas palavras são formadas por quê? Então, eu dei para vocês aqui 3 palavras, né? Vai e vem, paraquedas e mal me quer. Só que eu já dou para vocês o seguinte, elas são formadas por quê? Vamos ver? Vamos lá? Vai e vem. Vai e vem, ele é a união de vai mais o vem. Vai mais o vem, deu vai e vem. Então, aqui eu tenho o quê? Ouvi lá no fundo, um justa posição. Perfeito, porque vai ou vem, deu vai e vem. Não tem alteração de som, né? E o paraquedas? Lembrando que o paraquedas aí, né? Entra na nova ortografia aí, o paraquedas tinha hífen, e agora não tem mais. Tinha acento no A, também não tem mais, pela ortografia de 2009, não, né? Porque 2009 para 2020 tem bastante tempo. Nova porque foi a última. Mas o paraquedas, ele foi formado de para mais o queda. Deu paraquedas. Perfeito? Houve alguma alteração? Também não. Então, aqui eu tenho uma justa posição. Quase não sai o meu J, hein? Bem, vai e vem, justa posição, paraquedas também. Vamos ver o mal me quer? Mal me quer, bem me quer. Né? Formado de mal mais me mais quer. Mal me quer. Tá até na postura de vocês essa palavra. Mal me quer, deu mal me quer. Então, também tem uma justa posição. Todas três são justa posição, porque todas três são formadas de radicais, né? 2 ou mais, no caso do mal me quer são 3, sem alteração fonológica, sem alteração no som. Então, olha lá, ó, justa posição. Todas três são justa posição, tá bom? Mais uma. Que item contém somente palavras formadas por justa posição? Então, agora, eu deixei aqui para vocês, né, 2 palavras em cada uma.
Então, eu só quero que você marque aquelas que todas elas sejam justapostas, tá? Então, você pode se deparar uma sendo justaposição e a outra não. Então, não pode analisar só uma, tem que analisar as duas, tá bom? Então, vamos fazer lá, uma por uma. Na A tem vai e vem e embora. Vamos lá, o vai e vem. Vai e vem é o quê? Formado de vai mais o vem, que deu vai e vem. Então, aqui eu tenho uma justaposição, perfeito. Vai e vem é justaposição. Embora. Embora é formado de em boa hora. Em boa hora deu embora. Então, nesse caso aqui não é. Porque aqui, embora, é uma aglutinação. Couve-flor na B e carro-pipa. Bem, couve-flor ele é formado de couve mais flor, que dá couve-flor. Perfeito, aqui eu tenho, sim. Eu vou botar aqui em cima, couve-flor. Carro-pipa. Carro-pipa foi formado de carro mais pipa, que deu carro-pipa. Então, também é uma justaposição, porque nenhuma das duas tem alteração fonológica. Já achei a minha resposta. B de bola. Mas será que é isso mesmo? Vamos conferir as outras? De repente não é? Vamos lá. Curto-circuito. Curto-circuito foi formado de curto mais circuito. Deu curto-circuito. Perfeito. Também é uma justaposição. Perceberam, ó, que todas as primeiras palavras até agora foram justapostas, né? Vinagre. Vinagre foi composto de vinho mais acre. Vinho mais acre deu vinagre. E essa união se dá como uma aglutinação, porque tem alteração de som. Na D, petróleo. Petróleo é formado de pedra mais óleo. Pedra, óleo deu petróleo. Então, aqui também não é, porque petróleo é uma aglutinação. Então, já elimino também essa questão. E pontapé é formado de ponta mais pé. É sim uma justaposição, mas eu já eliminei o petróleo. Então, a resposta é B de bola. Vamos conferir? B de bola. Então, se você não fizer isso, né? Não analisar palavra por palavra e for direto você entrar em desespero porque tem muitas palavras, acaba errando, né? Esquece essa ideia de ter muitas palavras. É só você analisar uma por uma e elimina. Elimina a resposta, é mais fácil, tá bom? Nessa questão diz assim, nas palavras agridoce e projeto piloto, há respectivamente. Então, vamos ver o que eu... voltei para a questão. Não, Luana, vamos voltar para a questão de origem, eu quero só caneta. Então, assim, vamos ver o que eu quero da questão. Eu já sei que do respectivamente é que tem que analisar, né? Primeiro o agridoce e depois o projeto piloto. Então, ele diz assim, A, um elemento formado por aglutinação e o outro por justaposição. Um elemento B, um elemento formado por justaposição e o outro por aglutinação. C, os dois são justaposição. Ou D, os dois são aglutinação. Então, vamos analisar e depois a gente procura a resposta, tá bom? Então, agridoce, palavra nova, né? Agridoce, para quem não sabe, ele foi formado de acre mais doce. Acre mais doce deu agridoce. Então, houve alguma alteração de som? Ó, vou falar de novo, hein? Acre mais doce. Acre mais doce deu agridoce. Então, houve ou não houve? Houve, né? Se houve, só pode ser o que na agridoce? A aglutinação, porque houve alteração de som, né? Projeto piloto foi formado de projeto mais piloto. Projeto mais piloto deu projeto piloto. Houve alguma alteração de som? Não, não houve. Então, o projeto piloto é justaposição. Então, eu vou procurar a resposta na qual eu tenho primeiro a aglutinação e depois justaposição. Então, vamos lá. Na A, elemento formado por aglutinação e outro por justaposição. Já achamos essa daí, né? Exatamente essa. Ó. Primeiro a aglutinação e depois a justaposição. Aqui. Não tá nem... Aqui, agora foi. Na B, primeiro justa, depois aglutinação. Não. Na C, os dois são justa? Não, porque o agridoce é aglutinação. E no D, os dois são aglutinação? Também não, porque o projeto piloto é justaposição. Então, achamos. Se vocês tivessem
ido direto para as opções, com certeza erraria a questão, né? Erraria porque veria muita coisa e acabaria marcando qualquer uma. Então faz a questão e depois procura a resposta. Olha lá, ó. A de amor. Vamos para a nossa última questão. A última diz assim: qual a composição da palavra Coca-Cola? Então, eu quero que vocês analisem para mim a composição de Coca-Cola. Coca-Cola é aglutinação ou é justaposição? Essa é muito fácil. Coca-Cola, maravilhosa, né? Claro que tem gente que não gosta. Eu amo Coca-Cola, super viciada. O Coca-Cola é formada de coca mais cola, né? Ó, coca aqui, ó, mais a cola deu Coca-Cola. Então só pode ser justaposição, né? Porque não teve alteração de som. Olha ali, justaposição. Perfeito? Então, por hoje finalizamos a nossa aula. Então, espero que vocês, né, tenham aproveitado e curtido bastante a nossa aula de justaposição e de aglutinação, né? Que são conteúdos dentro da composição de palavras, que na verdade a gente utilizou esse conteúdo para melhorar a explicação do uso do hífen que nós vimos na unidade 3. Mas não vai cair na prova o uso do hífen, tá? Só cai a composição das palavras. Então, na apostila 2, a gente encerra, né, o resumo para nossa aula, tá bom? Nós vimos na aula anterior aposto vocativo da unidade 1 e vimos hoje composição das palavras que é aglutinação e justaposição, que está na unidade 2, tá bom? Então, fique com Deus, continue estudando e pratiquem bastante, tá bom? Beijos, pessoal!